Muito boa noite, muito bom a gente ter criado esse hábito entre a gente de conversar, de parar para pensar. De que adianta ir rápido se a gente não sabe para onde ir, não é verdade? Fundamental que a gente perceba essa questão. Hoje a gente se preocupa muito com os veículos e muito pouco com o sentido. Nós queremos todos comer rápido, casar rápido, separar rápido, fazer tudo rápido, mas nem sempre pensamos em fazer bem, em fazer o bem. Hoje nós queremos pensar nesse nosso dilema, nessa nossa vontade de fazer o bem. Muito prazer estar recebendo vocês aqui, Mônica da Silva, Vandinha Jesus, Mara Lúcia Prata, Damião Onofre Rosa, nosso grande amigo do Semente de Luz, Andréa Salvatore. É muito bom a gente ter criado esse hábito de se reunir e de pensar para onde estamos indo. Não adianta andar rápido se não se sabe para onde, não é? Qualquer lugar é ruim para quem não sabe o sentido. Muito bom. Lembrem-se dos amigos que possam também usufruir desse nosso momento. Chamem, convidem. É muito bom que a gente amplie os nossos espaços. Muito bem, hoje então, para ampliar, além dos convites aos encarnados, também os convites aos desencarnados, aos nossos anjos de guarda, espíritos familiares, nossos orientadores, nós vamos fazer a nossa sintonização, a nossa busca pela melhor versão de nós mesmos. Nós somos vários ao longo de um dia, ao longo de um minuto, nós variamos muito. Hoje aqui nós queremos fazer aflorar a melhor versão de nós mesmos e para isso estamos lembrando de Deus. Estamos lembrando de Jesus, a versão de Deus mais próxima entre os homens. Lembrando dos nossos amores na família, dos nossos amores nas amizades, dos nossos amores na terra, com uma versão mais próxima de Jesus para nós. Porque é essa lembrança do amor que, exercitada agora, nos fará melhores. Lembremos-nos do amor, amemos um pouco mais na noite de hoje, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, nos átomos, no grão de areia, nos vegetais, nos animais, por toda parte. Santificado seja teu nome, Deus é amor. Venha a nós esse amor divino, que sejamos o vosso reino, o reino do amor, assim na terra como no céu. O pão nosso, a porção de amor que nós fomos capazes a cada momento, nos dai hoje, Pai, porque é esse o amor que vai nos limpar do passado e que vai nos abrir o coração para o futuro. Perdoa, Pai, os nossos equívocos, as nossas indecisões, as nossas variações, da mesma maneira como nós também nos estamos capacitando a compreender as variações, os equívocos, as desarmonias daqueles que estão à nossa volta. Não nos deixes, Pai, cair na velha tentação do ego, na velha tentação do interesse, da imposição, da violência.
Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós viemos pensar num dilema tipicamente humano, entre o bem e o mal. Quem somos nós nessa relação do bem e do mal? Como nós temos nos comportado entre as sugestões do ego e as sugestões da luz? Esse dilema nosso, tão típico da humanidade, deve ser a nossa preocupação central. Como nos relacionar? Vocês lembram dos desenhos animados? Por exemplo, Tom e Jerry, ele tinha um diabinho à sua esquerda, um anjinho à sua direita, e ambos fazendo sugestões para ele. Como é que ele se relaciona? Famosa aquela história do índio americano a quem foi perguntado como a sua cultura vê o ser humano. Ele falou assim: nós, na nossa cultura, sabemos que nós temos dentro de nós, cada um de nós, 2 cachorros. Um fiel, carinhoso, amoroso, companheiro, e outro imprevisível, violento, agressivo, absolutamente não confiável. O interlocutor ficou assustado, imaginando os 2 animais furiosos, brigando entre si dentro dele, e perguntou assim: e qual dos 2 que vai prevalecer? Qual dos 2 cachorros, o fiel ou o violento? E a resposta do índio é fantástica para a nossa reflexão de hoje. O cão que vai prevalecer é aquele que eu alimentar. Não é precioso isso? A quem o Tom vai dar ouvido? Ao anjinho ou ao diabinho? A qual dos cachorros cada um de nós vai nutrir? Nos evangelhos, tomando sempre Jesus como nosso guia condutor, Jesus denuncia a pior forma de lidar com o mal. Qual será essa? A pior forma de lidar com o bem, com o mal, com as nossas atitudes, com essa dubiedade, com esse dilema humano entre o bem e o mal. Qual a pior forma? Ele revelou que a pior forma era a dos escribas e dos fariseus, os religiosos do seu tempo. Veja só. Os moralistas, os religiosos, naquela época os escribas e os fariseus, tinham uma forma tão ruim de lidar com o bem e com o mal, que Jesus fez um longo sermão contra eles. Ai de vós, escribas e fariseus! E então ele caracteriza essa pior forma de lidar com o bem e com o mal, que é a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! E no meio dessa longa fala, dessa advertência que Jesus faz àqueles homens e aos homens de todos os tempos, ou seja, a todos nós, é que eles, diz o mestre, são como sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. Colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em cumprir. Hipocrisia. O bem social para esconder como uma distração daquela realidade íntima mais agressiva, mais perversa. Esse dilema, essa
forma infeliz de lidar com os convites da vida, ela tem ficado ainda mais evidente nesses nossos tempos. Praticamente nenhuma religião está isenta da hipocrisia, cujo maior exemplo, mais infeliz, mais trágico, tem sido a do abuso sexual. Qual religião não tem resvalado nessas situações? Há relatos de xamãs, de pais de santo, pastores, padres por todo o mundo, pedófilos inclusive. No Brasil nós tivemos o caso emblemático de João de Deus, um médium que não se dizia espírita, mas que era um médium e que, portanto, guarda uma relação, sim, com a filosofia espírita. Por quê? Como é que a gente aprende a ser duas caras? Como é que isso acontece na vida da gente? Porque é fácil a gente se horrorizar com os outros. Ai, o João de Deus, os padres pedófilos, os pastores, pais de santo. Mas será que isso não tem a ver com a gente? Será que nós conseguimos ser um só o tempo todo? Eu acho que não. E para justificar a minha sensação de que todos nós temos uma bipolaridade moral, espiritual, ora nos apresentando de um jeito, ora do outro, eu vou ler um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Um trecho precioso que fala de Paulo, ele está falando de si, mas que fala, na minha opinião, de todos nós. Porque não faço o bem que quero. Paulo está falando que não fazia o bem que queria. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só que belíssima formulação, como ele fotografa bem a alma humana. E ele continua: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o erro que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. No momento mesmo que eu tento fazer o bem, o mal está comigo. Como os dois personagenzinhos no ombro do personagem do desenho animado. Acho então, não, continuando, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não é lindo isso? Leia, estude, está lá em Paulo, capítulo 7, versículos de 19 a 24. Leia como ele fotografa bem, como eu pelo menos me identifico grandemente com essa frase de Paulo. Quantas vezes eu penso em fazer o bem e não faço? Quantas vezes eu acabo fazendo o mal que já tinha me proposto a nunca mais fazer, mas faço? Vocês não? O que acontece com a alma humana? O que acontece conosco? Que há tanto tempo
numa religião ou em outra, numa filosofia ou na outra, sem religião ou sem filosofia, porque os Espíritos nos revelam que todos nós somos chamados ao bem. Em nenhum livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: aonde estão escritas as leis de Deus? Aonde estão? Por causa dessa questão, os homens fizeram e fazem até hoje guerras terríveis. Uns falando que a lei de Deus está escrita no Velho Testamento, outros no Novo Testamento, outros na Cabala, outros no Alcorão. Quanta guerra se faz em cima disso? E quando Kardec pergunta isso, esse é um momento solene. Qual, afinal, do ponto de vista dos espíritos, é aquele lugar, aquele objeto que concentra a verdade de Deus? Aonde estão escritas, então, as leis de Deus? Sabe qual é a resposta? A resposta é na consciência. E isso é maravilhoso, isso é digno, isso é grande. Porque um analfabeto que não lesse livro nenhum, se as leis de Deus estivessem num livro, estaria alijado do acesso às leis de Deus. Um índio que não tivesse contato com a civilização, se as leis de Deus estivessem nas religiões do homem civilizado, ele também estaria alienado da possibilidade de conhecer a Deus. Todos os loucos, os deficientes, os surdos, os mudos, os brancos, os negros, os ricos, os pobres, os alfabetizados e os analfabetos e os doutores, todos nós temos o mesmo acesso às leis de Deus. O mesmo, porque elas na verdade estão escritas na consciência. E não há um ser na Terra que seja isento de consciência, porque esse é o atributo espiritual por excelência. Então todos nós trazemos dentro de nós algo que em algumas correntes espiritualistas se fala do Cristo interior, do Deus interior, o que aliás é referendado por Jesus quando ele fala: vós sois deuses. Quando Paulo de Tarso fala no homem velho e no homem novo, quando o budismo fala do eu menor e do eu maior, quando a psicanálise fala do ego, esse eu aparente, e do self, esse eu essencial, nós trazemos uma porção divina, uma fagulha divina dentro de nós. E essa fagulha divina, ela nos chama ao bem em todos os momentos, mas há algo dentro de nós que nos chama ao egoísmo. Como compreender, fora das figuras alegóricas do anjinho, do diabinho, dos cachorros, do eu maior, eu menor, do homem velho e homem novo, o que acontece de verdade fora dos simbolismos das doutrinas? O que acontece dentro de nós? Nós, revelam os espíritos, nós temos uma trajetória espiritual que não vem do macaco apenas. Nós, o nosso princípio espiritual dormia no mineral, sonhava no vegetal, se movimentava no animal. Quando veio para o ser humano é que ele adquiriu a sua potencialidade maior, mas só vai realizar essa potencialidade maior no reino angelical. Então nós temos esse princípio dentro de nós desde sempre. Mas o que nos afasta dele? No caso, a nossa herança dos nossos
dos antigos reinos nos quais o nosso princípio espiritual dormia, sonhava, se movia, é o instinto. A nossa principal herança do reino animal, de onde todos nós viemos, é o instinto. E o instinto o que faz? O instinto é uma força de autopreservação, de conservação do indivíduo, do animal, que faz ele ser regido por ele a cada vez que ele se sente ameaçado. Então, a cada vez que o animal se sente ameaçado, mesmo que essa ameaça não seja real, ele se sentiu ameaçado, ele reage instintivamente. É o valor máximo, é a força maior que rege um animal. Quando nós fazemos a passagem para o reino hominal, o reino humano, nós herdamos isso, e bem no princípio da nossa passagem, esse instinto ainda é predominante. Nós, espíritos que habitam um mundo de expiação e provas, portanto as primeiras fases ainda dos mundos humanos, temos ainda uma força instintiva muito grande dentro de nós. Tanto é que os sábios da antiguidade representaram esse dilema humano entre, que alguns chamam de bem ou mal, como na verdade o dilema entre o animal e o humano. Era muito comum na antiguidade a representação desse dilema na figura da esfinge, que é uma figura metade animal, a metade de baixo animal, a metade de cima humana. Como aquela que tem perto das pirâmides do Egito, a esfinge de Gizé. A parte de baixo um leão, a parte de cima supõe-se uma mulher. Como é que é formulado pelos antigos, pelos sábios da antiguidade, esse dilema humano? Da seguinte forma: decifra-me ou te devoro. Ou seja, se nós não decifrarmos o nosso dilema entre o animal e o homem, entre o egoísmo e o amor, nós seremos devorados pela nossa parte animal. Quando você vê essas brigas nas festas, essas agressões nas ruas, brigas de torcida, feminicídio, racismo, exploração dos ricos pelos pobres, as mentiras, as violências de todo tipo, você não vê a humanidade se devorando? Segundo esse maravilhoso desafio antigo, é porque não estamos nos decifrando. E hoje nós viemos aqui para estimular um pouco em mim e em vocês esse movimento de decifrar-nos, de entender por que a metade animal está prevalecendo e devorando a metade humana, em tantos sentidos, em tantos momentos, em diversos lugares, inclusive, como nós falamos aqui, tristemente, na religião. O que acontece conosco, não é verdade? O que tem mexido com o ser humano nesse ponto? Então nós precisamos perceber uma força que nos puxa para trás, para a nossa força animal, e uma força que nos puxa para frente. E aí, consciente dessas forças, nós podemos melhor lidar com elas. O que vocês acham? Quando você entender e aceitar esse desafio essencial da vida, entre o egoísmo e o amor, entre o animal e o anjo, que é a posição existencial nossa, você vai poder
se perceber, se conhecer, conhece-te a ti mesmo, a linha filosófica de Sócrates, de acordo com o oráculo de Delfos, amplamente referendada por Jesus e ainda confirmada no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o melhor caminho de evolução humana, e a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse sentido, nós precisamos perceber que há uma força dentro de nós ainda comandando, que é o instinto, mas há também uma outra força nos convidando para adiante, para o alto, para uma emancipação, que é o amor. A cada momento que nós agimos, se nós nos observarmos, nós vamos ver essas duas forças e, conscientes das duas forças, nós poderemos optar. Só opta, meus amigos, só pode decidir aquele que tem consciência das escolhas. A pessoa que não tem consciência das escolhas não decide, se deixa levar pela natureza, pela tendência, pela situação do momento. É por nos deixar levar que nós temos chafurdado, que nós temos nos retido, que nós temos sido devorados pelo animal interior. Então, a cada situação, a cada momento, nós precisamos lembrar dos dois cachorros, do anjinho e do diabinho, do homem velho e do homem novo, mas desse dilema entre o eu animal e o eu angélico, que são esses dois convites. Perceber essas duas forças atuando em nós e aí sim tomar uma decisão. Perceber o quanto a interdevoração entre os homens, essa violência entre as classes, entre os sexos, entre as raças, entre as nacionalidades, entre as religiões, entre os partidos, como ela tem retido a alma humana num círculo de vinganças mútuas, dentro do qual numa vida você vem como vítima, na outra você vem como agressor. E aí em vingança, na outra você vem como agressor, se na outra veio como vítima, e assim não acaba nunca. Não é isso que a gente vê nos romances espíritas? Numa vida, um é prejudicado, e aí ele vem com uma gana de vingança e ele se torna o prejudicador. E a gente se pergunta, quando vai acabar isso? Quando vai acabar o predomínio do animal, o predomínio da violência, o predomínio do egoísmo sobre nós? Conhece-te a ti mesmo, reconhece em ti mesmo o animal e segura. Porque se o cavaleiro que anda sobre o cavalo não tiver as rédeas na sua mão, quando ambos estiverem com fome, ele vai ser levado ao capim. Quando ambos estiverem sozinhos, ele vai ser levado a uma égua. Será que é assim que a gente quer viver como animais? Como violentos? Como egoístas? Se a gente quiser continuar vivendo na inconsciência, é uma opção nossa. Mas opção de verdade a gente só vai ter quando reconhecer o animal e os prejuízos desse viver no egoísmo e na violência, como isso nos aprisiona, como nos prende nas vinganças, nas violências, numa espécie de bipolaridade existencial, da qual não sairemos tão cedo e que muitos, inclusive, mal compreendendo a lei de causa e efeito, acham que isso é quase que inevitável, porque acham que quem foi assassino na outra vida precisa ser assassinado nessa, e a gente só é assassinado por um outro assassino que vai precisar, por sua vez, ser assassinado na outra vez, de uma forma que a humanidade não melhoraria nunca. Pois não é verdade. Deus não dispõe apenas da violência, da agressão, do mal para ensinar o bem. Deus dispõe essencialmente,
principalmente do bem e do amor. Ou seja, além dos motivos de libertação do homem velho, que são muitos, para a gente sair dessa roda do karma, dessa roda, como se diz no Oriente, dessa roda de samsara, que nos esmaga, que nos aprisiona há tanto tempo, há uma força também positiva, um convite do amor, e que é muito forte, muito bonito. É um convite que começa nas pequenas coisas. Muita gente, quando pensa em fazer o bem, já pensa na santidade de um Francisco de Assis, de um João Batista, de um Sócrates, de um Mahatma Gandhi, de um Chico Xavier. Mas não. A criancinha de pré-escola não começa escrevendo uma tese de mestrado bilíngue. Ela começa fazendo bolinha, fazendo ondinha, depois, quando já domina o lápis, já domina o desenho, ela começa a fazer letras, depois das letras sílabas, depois das sílabas palavras. Só então ela faz as orações, e nós precisamos aceitar esse nosso primitivismo para que o bem que nós consigamos fazer seja um bem ainda pequeno, mas mesmo pequeno, a paz de consciência, a tranquilidade, a harmonia que todos nós, absolutamente todos nós, experimentamos, ela precisa ser lembrada, valorizada. Mesmo que a pessoa que recebe o bem, que a planta que recebe a água, que o animal que recebe o carinho, não saiba dizer muito obrigado, a graça, a gratidão, a gratificação, ela vem na alma. Vem oriunda da consciência, dando como que felicitações para nós. Puxa, parabéns! Você aproveitou a oportunidade. Então eu estava andando na praia e vi uma tábua com um prego para cima. Peguei essa tábua e virei para baixo. E saio dali gratificado. Recolhi um vidro que podia cortar o pé de alguém. Olho para uma pessoa e faço alguma coisa. Tem uma história muito interessante de uma pessoa que andou, saindo de casa, encontrou uma senhora na rua. Essa senhora lhe olhou fortemente nos olhos e lhe disse bom dia. E a pessoa respondeu aquele bom dia indeciso de quem não lembra. Sabe como é que é? E a senhora logo se desculpou. Não fique preocupado, você não me conhece mesmo, eu tenho chegado há poucos dias na cidade, na vizinhança. É que lá de onde eu venho, todo mundo fala bom dia para todo mundo que encontra na rua, conhecido ou desconhecido. A todo momento a vida dá chance de fazer o bem. E nós podemos cultivar essa tendência, esse convite, essa gratificação, essa felicidade que é fazer o bem, cultivando pequenos hábitos que começam pela capacidade de olhar. Porque essa pessoa que a gente quando sai de casa muito preocupado, muito pensando nos nossos objetivos, nas nossas metas, nas nossas tarefas, ou seja, fechados no ego. Quando a gente sai de casa fechado no ego, a gente não vê uma flor, a gente não vê uma lua que está no céu, apesar de ser de dia, a gente não ouve o canto de um passarinho, a gente não vê um olhar de bom dia, não é mesmo? Muitas e muitas chances de fazer o bem a gente perde. Então, para fazer o bem, o primeiro passo é estar atento, estar disponível, estar presente no presente. Eu acho que essa tarefa é uma tarefa palpável, uma tarefa possível.
lembre-se todos os dias, a todo momento, de estar presente no presente, porque assim você receberá o presente de Deus, o presente da vida, que é remédio e lição, o melhor remédio e a melhor lição para cada um de nós. Como diz Gilberto Gil, não me canso de citar, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Graças a Deus, muito bom estar aqui com vocês e fazer esse raciocínio para estimular a reflexão e o autoconhecimento nesse grande dilema humano entre o bem e o mal, entre o egoísmo e o amor, entre a nossa parte animal e a nossa parte angélica. Não é bom? Eu adoro. Vamos lá então? O que cada um de vocês traz para a nossa reflexão de hoje? Vamos ver. Andréa Guedert, Yara Ferreira, Mônica da Silva, José Aparecido Sgarbi, Amarilda, Eliane, Ruth, Iraci, Ana Maria Escorza, Marluce Torres Costa, Vandinha. Vamos ver aqui a Mônica, sempre generosamente se lembrando dos vários amigos, sabendo que a luz aqui produzida através do coração dela mesmo vai ser repartido como se o coração dela fosse um cristal, que a luz incide sobre ela e reparte-se entre todos os amigos. Parabéns, Mônica, pela sua dedicação aos seus amigos. A amizade é um fabuloso exercício de amor, não é? Vamos ver quem coloca algum tema para a gente refletir. Mara Lúcia Prata. Ela fala, é isso mesmo. O mal, se a gente deixar, entra muito rápido na nossa mente e no nosso lar. Mas estamos sempre pedindo a Deus que nos livre de todo o mal e prevaleça o bem. Mas nota, Mara, por Deus, se fosse pela vontade de Deus, apenas o bem aconteceria em nossa vida. Se fosse pelo Deus interior, apenas a luz se faria na nossa vida. Não é por falta de ação de Deus que o bem não acontece nas nossas vidas. É como aquela comparação mesmo do sol, que nasce todo dia, mas que apesar de estar pleno no céu, com toda a sua luminosidade, ainda haverá casas escuras e casas luminosas. Por quê? Falta de sol? Que o sol brilhe amanhã sobre nós. Não precisamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos limpe, que Deus nos livre, como a gente pede, acostumados pela cultura. Nós precisamos saber que todos os dias, Deus, como o sol, banha todas as pessoas sem distinção. A diferença que existe entre os santos e os criminosos é que alguns de nós se abrem para a luz, abrem suas janelas, as janelas do seu coração, abrem as cortinas da sua mente e a luz entra, enquanto outros fecham-se numa arrogância, numa autossuficiência, e aí na casa escura tropeçam, quebram as coisas, trombam com as pessoas, se machucam e machucam os outros. Essa figura é muito forte para a gente deixar de pensar que o que falta para a gente é a graça divina, é a preferência de Deus, como se Deus fosse um mandatário político qualquer que tem preferidos, tem apaniguados. Não. Deus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia. Deus ama todos indistintamente. O que nos falta para sermos felizes é nós estarmos abertos à luz. E para isso, a gente não se cansa de sugerir
a prática do Evangelho no lar. Você faz? Faça o Evangelho no lar. Não adianta a gente cantar entra na minha casa, entra na minha vida, porque Deus e Jesus não são arrombadores de porta. Eles precisam que nós abramos as nossas casas e as nossas almas para a luz. Para isso, pode contribuir, tem contribuído para algumas pessoas, os nossos livros. Nós acabamos de lançar Prudente, a Saúde segundo Jesus, no qual a gente trabalha pequenas citações, 2 versículos do Evangelho de Lucas, que era o evangelista médico, e pensamos os temas com meia página, o que favorece muito essa reflexão do Evangelho no lar. Não é mesmo? Muita gente tem usado esse livro, tem usado Grãos de Mostarda também, que são reflexões rápidas, em cima dessa prática que a gente faz todo dia no Facebook, mas já com uma revisão, uma reelaboração mais fina, né? E o terceiro livro que a gente oferece é Saulo e Paulo, que é um exercício para reforma íntima. Saulo, o homem velho, Paulo, o homem novo. Para a gente refletir sobre a nossa própria transformação. Lembrando que a renda bruta de todos os nossos livros é endereçada à Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG maravilhosa que, se você não conhece, eu convido a conhecer. Então, a gente pode encontrar chances do bem em todo lado. A questão é ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir. Não é isso? Vamos ver o que mais as pessoas trazem pra gente. A Mara fala ainda, por fora bela viola, por dentro pão molorento. É uma tradução no dizer popular daquele sepulcro caiado que Jesus fala. Uma boa lembrança, Mara Lúcia, isso mesmo. E a Ana Maria Scorza fala em deixar sempre o bem prevalecer. Para isso é preciso uma autoobservação generosa, mas constante. Nós precisamos o tempo todo falar e pensar sobre o que estamos falando. Agir e observar os gestos que estamos realizando. Os efeitos desses gestos, as consequências desses gestos. Só quem faz isso, em estado permanente de elevação, tem uma possibilidade de se melhorar. Na receita de Jesus, vigiar e orar. É assim que a gente consegue, se observando e melhorando a sintonia, tá constantemente melhorando a nossa vida, né? Maria Lúcia fala ainda, com certeza não, por isso não podemos julgar. É isso mesmo. Nós não temos essa possibilidade de julgar. Julgar é para julgar justamente só quem tem conhecimento total. Ou seja, só Deus, não é? Que mais a gente tem aqui? Andréa Salvatore, mesmo inconscientemente, fazemos o mal, muitas vezes a nós mesmos. E por isso a necessidade de vigiar e orar sempre, nos atentar a todo momento. Estamos falando do mesmo assunto, da mesma citação, né, Andréa? Muito bom. Que mais? Vamos lá, deixa eu ver. Márcida fala, Deus e amor, por isso estávamos sofrendo. Nós nos distanciamos da casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Releia essa parábola, ela é preciosa. Quando a gente se afasta da casa do Pai, o sofrimento vem. Quando a gente quer amenizar e nos reconciliar com a nossa própria consciência, nós voltamos para a casa do Pai. Muito bom, Márcida. É isso mesmo. Ana Maria Scorza fala, fazer o bem e não ver a quem. É o ensaio para o amor incondicional, símbolo mais claro de Deus. Muito legal. Maura Barbosa,